mesmo, fazer algumas indagações pertinentes, como também conhecer o plano de governo do candidato. Mais uma vez, José Guilherme, diretamente de Cícero Dantas, nosso convidado. Mais uma vez, José Guilherme, boa tarde para você. Muito boa tarde, Michel. Boa tarde ao Fábio da Farmácia, como é conhecido aqui em Jeremoabo, aos ouvintes, os milhares e milhares de ouvintes da nossa Vaza Barris FM. Eu cumprimento a todos, como cumprimento ali as margens e as artérias do Vaza Barris. Portanto, tenho certeza que será muito proveitoso até então para você que está em dúvida ouvir de perto o seu candidato para você fazer a melhor escolha. É isso que a gente está fazendo e trazendo em primeira mão. Todos aqueles que estão concorrendo ao executivo em Jeremoabo, aos microfones mais de credibilidade da nossa história da Vaza Barris. Portanto, é a Vaza Barris que vai dar essa oportunidade para que você faça uma boa escolha, portanto, lá no dia 6 de outubro, no pleito municipal, Michel. E agora com o nosso boa tarde, bem-vindo, Fábio da Farmácia. Boa tarde, Michel. Boa tarde, José Guilherme. Estou aqui à disposição. Pronto, Fábio, para nós iniciarmos nossa conversa, nós iremos fazer uma pergunta bastante pertinente, que ainda é dúvida da maioria das pessoas. Eu lhe pergunto, nos explique e deixe bastante claro e detalhado o que realmente motivou o rompimento com o atual grupo que está no poder e o porquê esse rompimento aconteceu agora na reta final do mandato do atual prefeito. A pergunta, na verdade, esse rompimento não houve agora na reta final. Esse rompimento já tem um bocadinho de tempo, foi desde quando começou a campanha. E assim, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque já foi esclarecido bastante, tanto nas redes sociais como nas emissoras de rádio, mas quando a gente é político, a gente deve sim a obrigação ao povo. E todo mundo na cidade me conhece e sabe por que houve esse rompimento. Na política, existe planejamento, existe preocupação com o município e existe, acima de tudo, responsabilidade para com o município, certo? E é o que eu tenho para dizer para as pessoas dessa cidade. O rompimento aconteceu justamente porque eu devo ao povo dessa cidade e eu preciso pagar tudo que o povo dessa cidade já fez por mim. Eu rompi justamente porque ele tem os projetos dele e eu tenho os meus. Os meus projetos é de me preocupar com a administração do município. Os projetos dele é de manter a família na administração. Por isso. Candidato Fábio da Farmácia, você falou que não houve um planejamento, portanto, para você estar do lado da situação hoje, que houve, portanto, falta de planejamento. O seu planejamento é diferente até então da situação do qual veio o rompimento? O senhor pode repetir o início da pergunta, por favor? O senhor falou, candidato, que foi falta de planejamento anteriormente o seu rompimento. Eu pergunto ao candidato Fábio da Farmácia, o sinal desse rompimento foi essa questão do planejamento não vindo do anterior, que você se referiu a um planejamento próprio e não um planejamento compartilhado? Não, eu não penso dessa forma e, na verdade, não é dessa forma, porque quando se tem um grupo político, desde o início da nossa junção em muitas campanhas, 3, 4 campanhas atrás, a gente já tinha essa ansiedade, digamos assim, esse desejo de um dia talvez ser político. E as coisas foram encaminhando de uma forma que eu via a condição, eu via a necessidade e principalmente a capacidade de ser o candidato do grupo. Então, a questão não refere nem à minha pessoa, entendeu? Eu percebi que eu tenho que fazer a minha parte, mas o planejamento foi feito no grupo. Tanto é que houve um rompimento do grupo inteiro, entendeu?
Fábio, como você deixou bastante claro em suas palavras, fica evidente que alianças são feitas e desfeitas no meio do jogo político. Eu lhe pergunto, existe alguma possibilidade no decorrer da campanha até o dia das eleições de você reatar a aliança com o atual governo ou, quem sabe, apoiar o candidato Tista? Gostei da pergunta. Que, na verdade, eu pensei que eu vinha aqui para expor o meu programa de governo, mas tudo bem. Vamos lá. Para eu ceder para algum dos outros dois candidatos, jamais. Aí não cedo nem para um nem para outro. Eu estou fazendo a minha campanha, eu sei o que eu estou fazendo uma campanha com os pés no chão, minha cabeça erguida. A população, eu tenho o respeito, o carinho da população dessa cidade. Eu sei o nome que eu tenho nessa cidade, graças a Deus, certo? Então, eu não pretendo ceder para nenhum dos dois. Se algum dos dois quiser vir aceitar o meu plano de governo, aí nós estamos de braços abertos. Pois bem, agora vamos entrar a fundo no plano de governo e eu abro espaço para José Guilherme fazer a primeira pergunta. Pois é, vamos a primeira pergunta de ordem administrativa. O senhor, no seu programa de governo, colocou lá um item que fala sobre revisar o IPTU desse município. O porquê essa necessidade até então? Há um IPTU desorganizado, fez o que o senhor quer dizer, ou propriamente irá, portanto, aumentar o IPTU no município de Jeremoabo? Aumentar o IPTU numa cidade pobre, na verdade no país que a gente já vive, com tanta taxa de imposto, aí seria uma idiotice da parte de qualquer administrador. A gente mora numa cidade pequena, onde uma boa camada da população é uma população carente, e sobre a questão do IPTU, o que a gente precisa é diminuir o IPTU, inclusive tem pessoas que não têm nem condições de fazer a feira, quanto mais pagar IPTU. O que a gente precisa é isentar algumas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, isentar essas pessoas do IPTU. O nosso plano de governo é para isso. Quem são essas pessoas que você fala? Qual é o quadro, portanto? As pessoas... Candidato, um minutinho. Seria, portanto, candidato, as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, que não tem com que pagar, portanto, sabemos que são recursos oriundos do governo federal e vive com apenas o Bolsa Família. Seria esse quadro aí, essa população abrangente, que seria isenta, que o senhor falou propriamente? Exatamente, as pessoas que estão em situação de baixa renda. Pois bem, agora, Fábio, eu pergunto a você sobre infraestrutura, né? Os munícipes reclamam muito sobre estradas vicinais. Jeremoabo é um município grande, com muitos povoados, iluminação pública, tanto na área urbana como também no meio rural, é uma problemática. Eu lhe pergunto, o que o seu plano de governo pretende fazer para resolver essas problemáticas de infraestrutura no município de Jeremoabo? A infraestrutura, a gente sabe que é um problema e sempre foi um problema de todas as administrações que já passaram por essa cidade. Mas a gente também sabe que é uma coisa muito simples de resolver. O que está precisando nessa cidade, não só na questão de infraestrutura, como em todas as outras pastas, é transparência. Eu tenho andado no município e as pessoas reclamam das estradas. Ou seja, tem lugar que nunca se passou uma máquina em uma estrada. Tem lugares que colocam um material que quando chove é lama, quando é verão, poeira. Ou seja, o que a gente precisa é cuidar das estradas, mas também colocar um material que seja resistente. De qualidade. Que dure. Aí você me fala de infraestrutura, como tem muita coisa na infraestrutura, que a pasta daqui cuida, por exemplo, da infraestrutura na questão de água potável. Nossa Senhora, falar da infraestrutura e quando se trata de água potável, aí você precisa conhecer o município de Jeremoabo. Tem 2 famílias na administração aí, uma já foi, outra querendo voltar, que passou 20 anos. A outra está aí há 6 anos
louca para continuar. E o que a gente acha interessante é isso. Se você for somar, são 26 anos dessas duas famílias. E se você rodar esse município, você vai ver quantas pessoas não sabem o que é uma torneira dentro de casa. Quanto mais água potável. As pessoas aqui precisam ligar para um vereador, ou para um cabo eleitoral, ou para um puxa-saco do prefeito, por exemplo, para poder receber um carro d'água em casa. Isso é um absurdo. Isso, na verdade, é desumano. Candidato, quando o senhor se refere que na infraestrutura tem que ter transparência, eu queria que o senhor especificasse os pontos da transparência para a sociedade de Jeremoabo. José Guilherme, transparência na infraestrutura, não. Transparência na administração por um todo. Que obrigação. O dinheiro é do povo. Parece brincadeira, mas eu quero falar agora com você que está em casa me ouvindo, que você talvez não saiba, mas se for sua hora de almoço e tiver com um alimento na boca agora, por exemplo, engula rapidinho porque você vai tomar um susto no que eu vou lhe falar agora. Entra nessa cidade aproximadamente 185 milhões de reais por ano. Essa cidade recebeu nesses 26 anos de administração dessas duas famílias 4 bilhões 810 milhões de reais. Eu vou repetir porque eu acho que as pessoas em casa não entenderam nem o que eu falei. Nesses 26 anos de administração dessas duas famílias, entrou nos cofres da prefeitura 4 bilhões 810 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, que tem entre 42 e 44 anos de idade, que passaram esses 26 anos votando nessas duas famílias. O que mudou na sua vida, o que mudou na cidade, o que mudou na sua comunidade? A questão é essa, José Guilherme. Transparência em tudo. As pessoas precisam saber para onde está indo o dinheiro que é delas. O problema é esse, a administração pública acha que é só fazer, puxar para aqui, puxar para lá e não ter a transparência. A transparência que a gente quer não é só na infraestrutura, não. A gente quer em todas as secretarias. E a gente sabe que quem é comerciante, eu, por exemplo, nem utilizo a minha profissão. Eu sou formado em contabilidade, então eu sei fazer contas. E a gente sabe que 4 mais 4 nunca vai dar 9. Candidato, o senhor falou aqui, quando se refere na infraestrutura, na mobilidade da cidade de Jeremoabo, e especificou praças em distritos e povoados. O que seria, portanto, essa melhoria específica na cidade? Simplesmente investir na pavimentação. Quando o administrador, o prefeito chega em uma determinada comunidade, ele simplesmente chega e diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Inclusive praça, quadra, calçamento. A nossa administração tem que ser diferente, porque nós somos e vamos ser diferentes. Nossa administração, a gente vai ouvir a comunidade. É isso que eu falo para as pessoas. Nas localidades onde eu passei, eu falei muito e falo, e vou continuar falando, que eu vou continuar visitando as pessoas. A gente não vai chegar e decidir o que é que tem que ser feito naquela comunidade. A gente precisa ouvir a comunidade para depois atender às necessidades da comunidade. Se for uma praça, vai ser uma praça. Se for uma quadra, vai ser uma quadra. Mas muitas vezes é uma creche, é um PSF que funcione, não adianta PSF que não funcione. E é isso que nós vamos fazer, ouvir as comunidades para depois resolver os problemas delas. Ô candidato, mas ouvir, o poder de caneta quem tem é o senhor, se caso for eleito. Ouvir a comunidade é algo importante, mas a cidade não requer, por exemplo, um plano diretor para essa acessibilidade, portanto, para cadeirante, etc., ser melhor trabalhado aqui no município? Claro que sim, claro que sim. Inclusive nossas calçadas, se o senhor der uma volta na cidade, elas são todas irregulares. Isso aí a gente percebe. Só que não vai se resolver de um dia para a noite.
Eu tenho falo muito para as pessoas em todas as casas que eu cheguei, que eu não vou mentir para ninguém, nem prometer coisas que eu sei que não vou cumprir, mas que nós vamos tentar resolver em parte, boa parte, na verdade, dos problemas desse município, vamos sim, porque o que a gente quer é administrar. A gente não quer nos aproveitarmos dos benefícios que essa cidade tem dado, tanto às famílias quanto aos amigos mais chegados dos prefeitos que por aqui passaram até agora. Pois bem, vamos agora falar sobre saúde e abrindo a temática da saúde, Fábio, creio que um dos pontos mais questionados pelos munícipes jeremoabenses é sobre o Hospital Geral de Jeremoabo. Muito se fala sobre diversas problemáticas. Eu pergunto, no seu plano de governo, caso você seja eleito prefeito deste município, o que você pretende fazer pelo Hospital Geral de Jeremoabo? Boa pergunta. Na verdade, eu entrei nessa campanha por conta da questão da saúde nesse município. O Hospital de Jeremoabo é interessante. Como eu falei, 26 anos, eu estou botando só 26, porque eu posso citar 26, que são essas duas famílias que aí estão. Uma querendo voltar e a outra não querendo largar. O Hospital de Jeremoabo, muito se fala para fazer a reforma, vai lá, muda uma parede de lugar, bota uma pintura e aí se inaugura a reforma do hospital. Na verdade, todos os administradores que passaram por aqui até agora estão de brincadeira com a saúde desse município. Não tem como uma cidade do porte de Jeremoabo não ter uma saúde de qualidade, uma saúde de excelência, e a gente sabe que tem dinheiro e a gente tem condições. Para você ter uma ideia, eu não vou citar números aqui, mas todo mundo na cidade sabe quantos milhões chegaram aqui na época da Covid para a reforma do hospital. Todo mundo imaginou que nós íamos ter uma maternidade funcionando, nós imaginávamos que as crianças realmente iam continuar nascendo em Jeremoabo. Isso aí virou piada. Nós nem temos uma maternidade funcionando, certo? E nem temos crianças mais nascendo na nossa cidade. Aí as pessoas às vezes dizem, poxa, Jeremoabo falta médico. Jeremoabo não falta médico. É muito difícil você assumir uma pasta, é muito difícil você assumir uma administração de uma determinada secretaria se os profissionais que ali você contrata, você não dá condições de trabalho a eles. Como é que um médico cirurgião vem para Jeremoabo fazer o quê? Cruzar os braços? Ele vai deixar de estar numa cidade grande, fazendo as cirurgias dele, elevando o nome dele para vir para Jeremoabo, para ficar aí acomodado só consultando pessoas? Aí eu pergunto a você que está em casa me ouvindo, há quanto tempo as pessoas entram nessa prefeitura e dizem que vão melhorar esse hospital e até hoje não melhoraram? Por que não melhoraram? Vamos mais ainda adiante, o transporte que leva pessoas para outro município para fazer tratamento. Nossa Senhora, eu sou testemunha viva. Já chegou a ser apreendido carros da prefeitura de Jeremoabo transportando pessoas para fazer tratamento de CA em Aracaju. Cara, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Aí vamos para casa em Salvador, aonde as pessoas se acomodam. Você chega lá na casa de apoio, como o pessoal chama, aí vamos lá. Às vezes falta acomodação para as pessoas. O que é que nós pretendemos? Tanto em Salvador, nós pretendemos oferecer o atendimento tanto para as pessoas que estão adoentadas, que vão fazer consultas médicas necessárias, que vão fazer exames, quanto para os acompanhantes, coisa que isso não acontece. Sem falar que nós precisamos de uma casa de apoio aqui na cidade.
Quantas pessoas chegam de Salvador aqui meia-noite, 1h, e aí tem que se deslocar para a zona rural, ou alguém, um parente, tem que vir buscar meia-noite, 1, 2h. Nós teremos que ter uma casa de apoio aqui, sim. Na verdade, o que se precisa nessa cidade é respeito às pessoas. Candidato, ainda na questão da reforma do hospital, o senhor não deixou claro para mim, eu queria que o senhor clareasse a minha mente. O hospital, o nosso colega Michel falou que é o hospital regional de Jeremoabo. Geral. Como era que o senhor ia buscar, portanto, as fontes de recursos para poder ampliar e fazer a mesma reforma no hospital? Nós sabemos que tem emendas parlamentares. Nós hoje somos candidatos do partido de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. Se a gente não conseguir, junto aos deputados estaduais do PT, deputado federal do PT, junto ao governador do PT, junto ao presidente da República, que é do PT, aí o que é que eu vou dizer para a população? Que aí podem desistir, porque a gente sabe que Lula hoje, o presidente do Brasil, quando se trata de saúde, quando se trata de fornecer uma assistência social melhor de saúde e tudo, para essas pessoas que têm baixa renda, a gente sabe que ele não pensa duas vezes. E a gente sabe que dinheiro para a reforma do hospital já veio umas 2 ou 3 vezes, ninguém sabe onde foi parar, e vai vir mais vezes, e só que precisa é uma administração transparente, uma administração séria. O que precisa, na verdade, é alguém que respeite o povo de Jeremoabo. O senhor falou que valores vieram, o senhor sabe qual foi o montante, então? Não posso afirmar, mas acima de 4 milhões. Fábio, dentro dessa temática ainda da saúde, para a gente fechar, muito se questiona sobre concurso público, sobre agentes de endemias e também para os agentes comunitários de saúde. O que você pensa que o seu plano de governo tem em mente sobre essas duas classes aqui no município? Não só para essas duas classes. A gente sabe que é difícil você mexer nesse ponto aí, porque as pessoas elas se submetem a um emprego contratado para ganhar aqui em Jeremoabo. Eu posso falar de Jeremoabo. As pessoas aqui se submetem a um emprego contratado durante 7 meses por ano. Por que 7 meses por ano? Porque eles trabalham os 12 meses, mas só recebem 7. Geralmente aqui algumas pessoas são demitidas no mês de outubro e são recontratadas no mês de fevereiro. Por que é que prefeito nenhum quer fazer concurso? Para que essas pessoas fiquem submissas a elas. Nós vamos sim elaborar concursos, se Deus permitir, Deus vai permitir, para todas as classes. Não só para a saúde, para a educação, mas para todas as pastas, todas as secretarias, na verdade, para funcionário público. No geral, nós vamos sim fazer concursos para que as pessoas se tornem independentes e possam votar em quem quiser. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas aqui a cidade está sendo dividida. Dizem que existe líder de um lado, líder de outro. E a gente está percebendo que parece que um líder de um lado e um líder do outro, em vez de propagar o amor, a esperança, a fraternidade e o progresso, eles estão disseminando ódio. Isso tem que acabar em Jeremoabo. A gente está aqui para unir as pessoas e não para separá-las. Candidato, para fechar aqui a última questão levantada e a gente vendo aqui no seu plano de governo, ainda na questão da saúde, o senhor disse que quer implantar o sistema de atendimento online e não especificou. Eu gostaria que o senhor explicasse aí para a comunidade de Jeremoabo que nos ouve através da Rádio Vaza Barris, como que vai funcionar, portanto, esse sistema online. Então, nós estamos no século XXI, né? Hoje a internet está aí dominando até as crianças de 5 anos de idade. A gente vai sim implantar o sistema online, como tem em muitas cidades, para que as pessoas não precisem pegar fila.
simplesmente para isso. E que também não fique atendendo só as pessoas que são apadrinhadas. Porque, infelizmente, cidade pequena, cidade do interior tem isso. Chega, bota esse aqui na frente e deixa esse aqui para depois. Isso aí tem que acabar. A gente tem que respeitar as pessoas. O que a gente precisa nesse mundo, não só em Jeremoabo, é respeitar as pessoas e dar o direito que elas têm. Nós não precisamos nada mais do que isso. É dar o direito que é de direito das pessoas. Um sistema online é para isso. Para que as pessoas não precisem nem sair de casa para agendar os seus atendimentos. Hoje em dia, se você pegar uma receita, aliás, se você pegar hoje um pedido de um exame, uma requisição médica, para fazer um exame, eu duvido que alguém que está me ouvindo nesse momento, que disser, eu vou precisar ir agora na Casa de Pedra, que é a Secretaria de Saúde, para agendar o meu exame. Essa pessoa vai sair de casa, se sair de casa para ir lá, vai desanimada. Porque é um absurdo você sair de casa para precisar fazer um exame, que muitas vezes é urgente, e você passar mais de 6 meses sem fazer esse exame. O atendimento online é justamente para isso. Para que a gente possa dar comodidade às pessoas, mas essa palavra eu vou repetir 1000 vezes se vocês me perguntarem. Com transparência. O que essa cidade precisa é de uma pessoa que tenha realmente transparência. O que essa cidade precisa é de uma pessoa que respeite o povo de fato. Agora vamos falar sobre educação. A maioria dos munícipes de Jeremoabo, quando se fala de educação, a reclamação envolve merenda escolar, infraestrutura das escolas, a falta de valorização dos profissionais da educação. Eu lhe pergunto, Fábio, no seu plano de governo, o que ele traz para melhorias para a educação de Jeremoabo? Essa palavra eu vou repetir. Primeiro de tudo, respeito com os profissionais. A gente tem aqui professores que saem de casa para ir dar aula em regiões longe de casa porque foram transferidas por perseguições. Aí eu lhe faço uma pergunta a você que está em casa. Como é a aula desse filho seu? Um professor que sai de casa mal-humorado porque está sendo perseguido tanto financeiramente quanto psicologicamente e vai para uma sala de aula, dar aula a um filho seu. O que a gente precisa é valorizar os profissionais de todas as áreas. Como, por exemplo, aqui tem uma polêmica de um ex-prefeito que ficou devendo 1 mês de salário, se eu não me engano, aos professores. Antônio Chaves, meu amigo, por sinal. Aí o que é que acontece? Esses salários que ficaram aí na pendência, não entrou nenhum administrador para pagar os professores. Aí eu pergunto, meu amigo, se eu te dou uma empresa para você administrar, um gerente saiu da empresa, o outro ficou. Essa dívida, o gerente leva ou a empresa que ficou com essa dívida? Uma prefeitura não é diferente de uma empresa, não. Quem está devendo é a empresa, ou seja, quem está devendo é a prefeitura. Ah, se eu não posso pagar de uma vez, vamos sentar com a classe, vamos negociar e vamos parcelar. Mas o funcionário não pode ficar no prejuízo. E professor, nossa senhora, a gente não precisa mais dizer que até os analfabetos sabem que do professor vem o médico, vem o advogado e etc. Tem que ser valorizada, sim, a classe dos professores. Candidato, como seria, portanto, essa revisão que o senhor faria no plano de cargos? Obedeceria o plano de cargo nacional? Era isso que o senhor quis dizer no seu plano de governo? Então, nós sentaríamos com toda a administração, porque a gente sabe que município pequeno não adianta você estar fazendo promessas sem você ter os recursos. Aí você vai estar enganando as pessoas.
A gente não pretende isso, não. A gente sentaria com todas as classes para a gente rever, sim, com certeza. E eu acho que com uma boa conversa, uma boa atenção, que o ser humano precisa acima de tudo, o profissional precisa acima de tudo atenção, eu acho que dá, sim, para rever tranquilamente. Quanto à mudança, candidato, que o senhor coloca aqui, que o 13º seria pago na data do aniversário. Esse é um projeto que tem que ser encaminhado à Câmara de Vereador. Se caso o senhor for eleito, encaminhará, portanto, esse projeto nessa mudança, que o servidor de Jeremoabo vai receber o seu 13º na data do seu aniversário. Isso aí é um direito que o trabalhador tem. Salário é uma coisa que, desde quando eu me entendo por gente, que é sagrado. Salário é sagrado. 13º faz parte, tem que sim mandar. E eu tenho certeza que todos os vereadores aprovarão. Porque a gente precisa, sim, todo funcionário ele faz seus planos. Qual é o funcionário que não faz o plano dele com todo o seu salário todo mês? Ele faz os planos, inclusive o 13º. Isso é um direito. A gente não pode fugir do direito do trabalhador, porque aí a gente vai estar retrogredindo. Isso não pode, sim. Vamos, sim, se Deus quiser, pagar 13º. E olhe que tem cidades bem administradas que tem até o 14º salário. Quem sabe, né? Dentro dessa temática, Fábio, ainda da educação, você, nas suas andanças, você conseguiu enxergar, falando sobre infraestrutura dos colégios, escolas do município, você conseguiu enxergar a necessidade de melhoria, falando sobre infraestrutura? Na verdade, meu amigo, se eu for falar de todas as secretarias, essa cidade está abandonada. Se a gente falar da infraestrutura, não só dos colégios que a gente tem encontrado, eu não vou nem citar nomes aqui, porque faz vergonha. Mas, poxa, quantos lugares eu já visitei e as escolas, tem escolas aqui que eu tenho certeza que serviriam para fazer filmes de terror até, de tão deterioradas que estão. Ou seja, o abandono é total em todas as secretarias desse município. E eu não digo que é de agora, não. Isso já vem de muito tempo. Mas, como eu disse, não é brincadeira você administrar 185 bilhões de reais por ano. São quase 5 bilhões em 26 anos que entraram nesse município durante esses 26 anos. O que foi que veio de melhoria para as pessoas? Se as pessoas entenderem direitinho o que é que significa quase 5 bilhões. E está aí a cidade do jeito que está. Pela primeira vez, essa cidade tem realmente uma nova opção. E essa nova opção é Fábio da Farmácia e Jário do Sertão. Candidato, o senhor colocou aqui no seu plano de governo, e que muitos o coloca, não estou dizendo que o senhor irá fazer o contrário, se caso o senhor for eleito, o senhor assegura aqui no seu plano de governo que todos os diretores de escola serão escolhidos democraticamente pela comunidade escolar. Essa afirmativa que o senhor fez aqui no seu plano de governo é uma realidade, caso o senhor seja eleito? Isso aí eu assino embaixo. As pessoas que me conhecem sabem, as pessoas que me conhecem sabem da minha honestidade, do meu conhecimento e de como eu trato os seres humanos. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que ser tratados como nós somos, sim. Esse negócio de botar A ou B porque é apadrinhado e deixar quem tem competência fora, isso aí não tem como dar certo. Está provado que até agora não deu certo. A gente precisa sim botar pessoas capacitadas, não só na questão dos diretores de colégio, não. A gente precisa botar pessoas capacitadas em todas as áreas. Prefeito não é para trabalhar. Prefeito é para servir o povo.
O problema é que tem prefeitos que se candidatam e se elegem e acham que a partir dali vão mandar no povo, mandar na cidade. Por Nossa Senhora, isso não pode existir mais não. A gente tem que eleger um prefeito que seja popular, que seja honesto, que seja transparente e que venha de verdade para servir o povo. E esse prefeito, o povo só tem essa oportunidade agora. Eles têm a oportunidade de eleger no dia 6 de outubro. É Fábio da Farmácia e Jário do Sertão. Vamos agora entrar, Fábio, na temática da assistência social. Não há dúvidas que o nosso município é carente, tem muitas problemáticas nesse sentido. E analisando, olhando o seu plano de governo, existe aqui um ponto que fala sobre a criação do chamado Cartão Cidadão Municipal, justamente como está descrito no seu plano de governo, para beneficiar famílias inclusas no CadÚnico, aquelas que não recebem o auxílio do Bolsa Família. Nos explique como se dará, como você pretende implantar, caso seja eleito, esse Cartão Cidadão Municipal. Pronto. Esse cartão, na verdade, já existe em outras cidades aqui na nossa região, certo? A gente sabe o quanto as pessoas são necessitadas de um valor mensal, digamos assim, que muitas vezes elas não estão cadastradas e muitas vezes elas precisam, mas não têm essa assistência. E a gente precisa, porque parece brincadeira, mas se você observar quanto se gasta, por exemplo, com gás e com energia, o que eu mais percebi nessas andanças aí é as pessoas com dificuldade de comprar o gás e as pessoas com dificuldade de pagar a energia. Por exemplo, esse cartão, ele vem justamente para isso, um auxílio de R$ 200 que tem em outras cidades aqui vizinhas, não vou citar o nome, e que resolve a situação dessa população mais vulnerável, porque só sabe o que é ficar sem o gás e sem a conta de energia paga, por exemplo, quem administra a casa, que são geralmente as mães de família. Mas eu lhe digo mais, eu tenho um projeto mais ousado. Eu tenho um projeto muito mais ousado para ser implantado nessa cidade, certo? Que eu vou divulgar depois que eu tiver a certeza, porque eu não vou mentir e nem enganar as pessoas dessa cidade. Mas eu tenho um projeto para essa cidade que eu estou esperando o resultado da viabilidade desse projeto, que vou anunciar ainda nesses próximos 15 dias no máximo, e as pessoas vão ver que vai resolver a vida de muita gente que está na situação de vulnerabilidade. Ô, candidato, quando o senhor coloca com referência à questão do cartão cidadão, não seria um Bolsa Família municipal? Seria mais ou menos... É mais ou menos isso, é só trocar de nome. Na verdade, sendo um auxílio, o nome a ser dado pode ser um Bolsa Família municipal, um cartão cidadão, que, na verdade, o que importa é o auxílio para essas pessoas. Mas por que, já que nós estamos tratando de assistência social, você falou algo aí que está dentro de você? Por que não trazer pelo menos um tópico para a população de Jeremoabo ver qual que seria esse projeto que você disse que futuramente apresentará? Só um tópico. Só um tópico. Então eu vou te dar um tópico, já que você está insistindo, eu vou te dar um tópico. Existem algumas cidades do Brasil nas quais eu estou entrando em contato com os prefeitos, porque eles já conseguiram, certo? E é justamente uma forma que o governo federal faz um tipo de investimento, que esse investimento livra as pessoas de pagarem o gás de cozinha e a eletricidade da casa deles. É um investimento do governo federal e já tem em algumas cidades do Brasil. E eu só posso afirmar quando eu tiver a certeza absoluta, se eu puder trazer para Jeremoabo, que eu vou tentar sim, certo?
E eu não posso, como eu digo às pessoas, eu não quero chegar na casa de ninguém, e muito menos aqui no microfone, que eu sei que eu estou entrando na casa de todo mundo, entrando até no coração das pessoas, eu tenho certeza disso. Eu não vou mentir nem fazer promessas que eu não possa cumprir. Pois bem, Fábio, para fechar essa temática, uma dúvida sobre esse cartão cidadão municipal, o pagamento desse valor seria com recursos próprios? Seria com recursos próprios. Nós temos uma cidade aqui do lado que está fazendo isso, uma cidade muito menor que Jeremoabo, por sinal. O que precisa respeitar, eu digo o tempo todo, respeitar os recursos, ter a transparência. Quando você tem a transparência, quando você faz as contas sempre fecham. As contas só não fecham quando você não está nem aí para elas. Ô candidato, eu pude observar aqui, e perdoa-me se eu estiver errado, umas 4 vezes você já falou que a população merece mais respeito. Eu estou falando de cunho administrativo, se eu inteligente como você vai raciocinar comigo. Essa população não está sendo respeitada no momento, até então, com referência ao que elas pagam de impostos ao governo municipal, não? O senhor já frisou, a população de Jeremoabo merece respeito. Claro, isso aí é a coisa mais fácil de te responder. O senhor acha que é fácil uma pessoa sair de casa... Pode ser você. E não, pode ser você? Pode, tranquilo. Pronto, então tá bom. Você acha que é fácil uma pessoa sair de casa e não poder cumprimentar outra? Porque uma vota em um partido, outra vota no outro? Isso aí, essa pessoa está sendo respeitada? Nós vamos chegar aqui ponto dessa cidade. A falta de respeito é o que mais está acontecendo nessa cidade. As pessoas aqui, elas não estão podendo se cumprimentarem. As pessoas aqui que é de um partido, que é de outro, jamais elas podem sentar em uma mesa para tomar um refrigerante. Se for funcionário da prefeitura, no outro dia vai receber o cartão vermelho. Onde foi que já se viu isso, a pessoa não ter o direito de ir e vir? Inclusive está na Constituição Federal. Entendeu por que é que eu estou falando muito de respeito? E as pessoas me conhecem. As pessoas dessa cidade precisam de respeito e transparência. Uma administração transparente e que as pessoas possam ter o direito de votar em quem quiser, de fazer campanha para quem quiser, de ir e vir. O que precisa nessa cidade é isso. Se não, veja a que ponto a gente vai chegar. Vamos agora, Fábio, falar sobre cultura e turismos. Os jeremoabenses mais antigos, posso assim dizer, em idade, falam que no passado se comemorava 30 dias, no mês de junho, sobre os festejos juninos. Analisando seu projeto de governo, eu vejo aqui o projeto 30 dias de festejos juninos. Eu lhe pergunto, como será esse projeto sobre os 30 dias de festejos juninos? Quem é que não gosta de forró, né? 30 dias de festejos juninos significa que nós transformaremos o São João de Jeremoabo em um festival. Porque quando você faz 2 ou 3 ou 4 dias de festa, aí é uma festa junina. Mas nós não vamos fazer festas juninas mais. Nós vamos fazer um festival, ou seja, são 30 dias. Só que durante esses 30 dias, a gente vai ter concurso de quadrilhas, concurso de sanfoneiros, concursos de artistas locais, concursos de culinária. Vamos ter, sim, nossa cavalgada, vamos ter, sim, nosso casamento do matuto e vamos ter as festas. Isso é normal. E o mais importante, que todo mundo sabe que se procurar entender direitinho, não custa 1 centavo para os cofres da prefeitura. A gente tem como conseguir recurso estadual. Tudo que é feito com uma programação honesta, transparente, é fácil de você conseguir os recursos com o governo federal, com o governo estadual, inclusive através até de algumas emendas de alguns deputados. Ou seja, Jeremoabo não tem carnaval, Jeremoabo não tem micareta, Jeremoabo não tem uma festa de Natal, uma festa de Réveillon. Jeremoabo é São João. Então nós não vamos mudar o São João, muito pelo contrário, nós vamos ampliar. Você sabe o que é um turista chegar em Jeremoabo para uma alvorada? Ele chega no sábado, pernoita, participa da alvorada, às vezes vai embora à tarde, ou se beber um pouquinho a mais, vai embora da segunda-feira.
ele deixou quanto de recursos para nós aqui? Imagine um festival onde as pessoas vão vir passar 10, 12, 15 dias. Imagine quanto emprego e quanta renda a gente vai gerar para o município de Jeremoabo no mês de junho. Candidato que se prepara aí, Caruaru e Campina Grande, né? Porque 30 dias de forró. Mas eu até há de dizer e convir que, como você falou, traz benefícios, mas eu gostaria que você deixasse bem claro, porque 30 dias de forró, de festividade em um município, requer uma estrutura, e olha, uma estrutura grande. Como é que se comporta, portanto, se caso o senhor for eleito, a questão administrativa, para 30 dias de festa, e a própria cidade, porque é algo que, volto a repetir, Caruaru e Campina Grande vai enciumar, viu? Então, é o que eu falei. Quando você se planeja, faz um projeto transparente, os recursos vêm. E os recursos vão vir sim, e vem do governo federal, do governo estadual e de emendas parlamentares. A gente sabe que quando você trabalha com transparência, o governo jamais vai deixar de investir aonde você faz o seu projeto, um projeto transparente. Eles fazem questão até de incentivar a cultura. A gente sabe que o governo federal, nosso presidente Lula, a gente sabe o quanto ele tem para incentivo à cultura. O que precisa é de organização e, repito, 1000 vezes, transparência. Pois bem, agora, Fábio, vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar, que é sobre esporte. Dentro do seu plano de governo, que você, caso seja eleito prefeito de Jeremoabo, pretende fazer para alavancar ou para fomentar o esporte aqui no município de Jeremoabo? Para começar falando de esporte, eu quero primeiro dar uma notícia triste, né? E vergonhosa para quem não sabe o que é esporte. Temos uma seleção jeremoabense que participou do Intermunicipal, participou de 6 partidas e, nossa senhora, perdeu todas as 6 e ainda tomou 18 gols. Isso a gente nunca tinha visto. Para você ver a calamidade que está no esporte dessa cidade. E não é fácil. Eu posso falar tranquilamente tudo que você me perguntar sobre esporte aí, porque eu gosto, né? Nunca fui atleta, mas já joguei futebol. Então, o que a gente precisa é começar nas escolas. Aqui já teve um projeto de um professor chamado Bola no Pé, Caderno na Mão. Ele até expôs esse projeto para a Secretaria de Educação, mas por ser talvez uma pessoa que não era muito agradada na política daqui, que eu acho que ele não vai reclamar se eu usar o nome dele, que ele foi até diretor de esporte aqui, que é Galego de Francilino. Givaldo já foi jogador de futebol profissional e tudo, mora aqui na cidade. Então, tem pessoas aqui que têm projeto. O que precisa é que as pessoas sejam ouvidas. Eu, sem ser prefeito, eu já tive uma escolinha de futebol aqui, um projeto social que tinha mais de 200 crianças. Quem bancava esse projeto? Essa pessoa que está aqui falando para vocês. Então, como é que eu não já incentivei o esporte dessa cidade? O que a gente precisa é começar na escola já com as crianças ali de 8, 9, 10 anos. Só que a gente precisa ver as aptidões de cada criança. Às vezes uma gosta de futebol, mas a outra não gosta, mas pode ir para o voleibol, pode ir para o basquete, para o handebol, até para o atletismo, como eu sempre falo. Agora, o que precisa é o incentivo, e o incentivo tem que ser nas escolas. A gente já teve campeonatos estaduais, aliás, campeonatos municipais aqui e regionais, onde Jeremoabo se destacava. Essa parte do esporte de Jeremoabo está abandonada. Nós temos em Jeremoabo alguns filhos de Jeremoabo que já participaram de clubes profissionais. Aí eu faço uma pergunta que o pessoal aqui sempre gosta de comentar. Jeremoabo é a cidade do já teve. E vamos continuar até quando com Jeremoabo já teve.
o que eu quero passar para cada um de vocês que está em casa me ouvindo é que vocês é quem decide as eleições. Vocês, no dia 6 de outubro, vocês têm... Candidato, você vai pedir o voto já, mas me permita aqui. Você disse aqui, eu acompanhei, aqui através da nossa Vaza Barris, o desastre que foi, portanto, a seleção de Jeremoabo. Mas o que você faria diferente para que a seleção não sofresse 6 derrotas consecutivas e 18 gols sofridos? O que você faria diferente? Pronto. Olha nessa câmera aí, para você estar falando para a população de Jeremoabo. Olha nessa câmera aí, de verdade. O que eu poderia fazer, o que eu vou fazer, que Deus vai me permitir. A gente sabe que não se forma atleta do dia para a noite, não. O que foi que eu acabei de falar? Que nós precisamos incrementar nas escolas o futebol, o basquete, incentivar o esporte, as crianças, entendeu? Aí você me pergunta o que é que a gente vai fazer. Infelizmente, eu vou ter que lhe responder. Se fosse para nós formarmos uma seleção jeremoabense hoje, infelizmente, tínhamos que trazer os atletas quase todos de fora. Porque aqui tem poucos que são capacitados. Mas por quê? Por conta de investimento. A gente tem muita gente que gosta de futebol nessa cidade. Nós temos quantos atletas aqui? Só que faz-se um campeonato aqui, outro ali, desorganizado. E cadê o incentivo para essas crianças na escola de 12, de 13 anos? Para que essas crianças... O que é que pode acontecer? Eu já levei crianças para fazer... Crianças de Jeremoabo, e as famílias aqui sabem, quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando aqui. Quantas crianças eu já levei para fazer teste no Vitória, no Bahia, no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, e em outros lugares, Palmeiras, Vasco da Gama. Quantas crianças eu levei? Por que eu levei essas crianças? Porque na época a gente tinha um projeto. Esse projeto, por conta da nossa condição de trabalho, a gente teve que dar uma parada, a pandemia veio e aí parou-se o projeto. Só que é o seguinte, imagine se a gente tivesse condições de fazer um projeto desse com o poder público na mão. O que precisa, aí eu respondo 1000 vezes se você me perguntar. O que falta é atenção para com as pessoas, o que falta é respeito para as pessoas. As pessoas agora, elas estão tendo, depois de muitos anos, as pessoas de Jeremoabo, elas estão tendo uma oportunidade de ter uma administração nova, diferente e transparente. E lhe digo com toda sinceridade, eu não estou aqui me candidatando a prefeito para querer permanecer em política, não. Digo aí, vai ficar gravado. Eu quero passar 4 anos. Eu quero mostrar, sem orgulho nenhum para as pessoas, que elas podem sim ter um prefeito transparente e honesto e que possa cuidar delas com carinho e que elas me conhecem e sabem que eu sou essa pessoa e que eu vou fazer isso. O senhor acrescentou sem reeleição também. Não quero, faço questão de dizer aqui, como eu digo em todo lugar. Estou atento, viu, candidato? Eu estou atento. Você pode ficar atento. Reeleição. Pode ficar atento. Eu não tenho interesse em reeleição. Repito 1000 vezes. Não tem interesse em uma coisa. Não ir, se for eleito, é outra coisa. Eu não tenho interesse em reeleição. Ok. Fábio, vamos agora falar sobre agricultura. Nós sabemos que muito da economia de Jeremoabo gira em torno justamente da agricultura familiar. Temos muitas associações, temos a produção do mel, temos o leite como um ponto forte do nosso município. Eu lhe pergunto, caso seja eleito prefeito do município de Jeremoabo, o que você, juntamente com sua equipe, pretende fazer justamente nessa temática da agricultura dentro do nosso município? Então, quando a gente fala em agricultura, a gente sente até uma certa tristeza do que aconteceu, que ninguém poderia mudar o trajeto do rio Vaza Barris, a enchente que teve, onde os agricultores aí, ribeirinhos, dizendo assim, perderam tudo que tinha. Só sabe quem está conversando com eles, como eu estou, visitando eles, a situação desse pessoal que planta banana, planta goiaba, planta quiabo, coentro, e sem falar nos outros. Primeiro eu quero falar sobre eles, depois eu vou partir para os outros. Mas assim, é muito desumano o que aconteceu por parte do poder público para com esses agricultores.
Jeremoabo, cara, Jeremoabo produz 1.400 sacos de quiabo por dia que manda para Salvador e Feira de Santana. Isso só na região da Cabeça do Boi e do Canché. Por isso que não adianta ninguém vir para aqui ser candidato sem conhecer o nosso município. E nem vir para aqui dizendo que já fez muito, mas que ainda tem muito para fazer. É o que o povo mais vai ouvir aqui esses dias. O pessoal dessa região da Cabeça do Boi e do Canché, eles produzem 1.300 quilos de semente de coentro diariamente. E o que você ouve deles é que não houve nenhum incentivo por parte do governo municipal para esse prejuízo que eles tomaram lá. Tem pessoas lá que estavam endividadas em 40 mil, 50 mil. Famílias que você olha assim, eles perderam o que tinha. Foi feito um decreto, não tenho nada contra o São João, mas a gente poderia sim ter feito uma festa de São João bem reduzida e ter olhado para essa população. Só sabe quem está lá dentro de casa, passando a situação que está, endividado, tendo uns amigos lá que uns ajudam os outros. Eles precisavam, no mínimo, ser ouvidos. E eles estão lá como se estão se sentindo largados, abandonados, como se o poder público tomou a decisão de revogar o decreto e cada um que se vire. E eles estão lá se virando. Mas Deus é tão bom que eles realmente estão se virando. Candidato. Quando a gente, só para completar na agricultura, tranquilo. Nós somos hoje o terceiro maior produtor de mel da Bahia. Já fomos até o segundo, hoje somos o terceiro. Mas você sabe de onde sai o selo do mel que sai de Jeremoabo? De Ribeira do Pombal. O selo do mel de Jeremoabo sai de Ribeira do Pombal. Ou seja, Jeremoabo não existe para essa produção de mel. Quem recebe todo esse respaldo é justamente Ribeira do Pombal. Isso é o quê? Alguém pode me explicar? Falta de interesse dos administradores. Jeremoabo hoje tem a quarta maior criação de gado aqui da Bahia. Mas alguém lembra disso? Ninguém lembra disso. O que as pessoas precisam é de incentivo. Precisa de incentivo para o pequeno agricultor, precisa de incentivo, sem falar na agricultura familiar. Se eu for falar aqui na agricultura familiar, parece brincadeira. Mas 12 mil, aproximadamente 12 mil trabalhadores de Jeremoabo estão na agricultura. O comércio com a construção civil e esses outros serviços em Jeremoabo emprega pouco mais de 4 mil pessoas. Veja como a agricultura de Jeremoabo é importante. São 12 mil. Isso porque 12 mil na agricultura e 9 mil, aproximadamente 9 mil, são da agricultura familiar. Veja como a gente precisa de incentivo. A gente está precisando disso. Incentivo, transparência, respeito com as pessoas. Administrador, ele tem que sair da prefeitura, ele tem que sair da casa dele para ir ouvir as pessoas. Se você chega num povoado, numa comunidade, para não ver os anseios, não ouvir os anseios dessas pessoas, como que você vai resolver os problemas delas? É só você chegar numa comunidade e dizer, vou fazer uma quadra aqui, e você foi lá ouvir essa comunidade para ver se a necessidade deles é uma quadra. Às vezes a necessidade deles é uma creche, um PSF, um carro para socorrer as pessoas. Nessa cidade parece brincadeira. Tem tantos povoados, nós temos aqui aproximadamente, talvez eu erre no número, mas aproximadamente 94 povoados. Tem povoados tão distantes da cidade de 80 e tantos quilômetros para a sede. Quantos povoados não têm um carro para transportar as pessoas na hora de uma necessidade, principalmente de saúde?
É o que as pessoas mais reclamam. E interessante que as pessoas reclamam que às vezes tem até o carro, mas a estrada não ajuda. Você está doente, aí pega uma estrada esburacada até chegar na cidade, aí vai chegar na cidade, aí já estou voltando até para a saúde, né? Aí chega na cidade e não tem atendimento. Mas vamos para a agricultura. Como fará, portanto, caso o senhor seja eleito candidato? Candidato Fábio. Você falou aí com referência e a questão dos incentivos, que não está claro aqui no seu plano de governo. Viria de onde? Parceria com o governo federal, governo estadual, como faria, portanto, Fábio da Farmácia? Pronto. Quando a gente sabe que uma administração ela é transparente e ela é honesta, todas as empresas que estão interessadas a se instalarem no seu município, elas vão lhe procurar. Se você não procurar, é uma obrigação você, como administrador, procurar essas empresas para virem se instalar na cidade. Só que Jeremoabo já tem uma localização que é privilegiada, mas que você, como prefeito, você precisa dar incentivo. Qual a empresa que se instala em um município sem ter incentivo? Incentivo fiscal, incentivo de terraplanagem, incentivo de, às vezes, de mão de obra, mas que vai gerar emprego e renda para o município. Agora, quando uma empresa chega em alguns municípios que os prefeitos ou os secretários pedem, digamos assim, uma determinada condição que não condiz com essa empresa, jamais essas empresas vão se instalar nesse município. Se você observar, eu estou falando aí de duas famílias que têm 26 anos administrando essa cidade. 26 anos administrando essa cidade. Quase 5 bilhões de reais entraram nos cofres dessa cidade. Eu não estou falando em inglês, não. As pessoas sabem o que mudou nesses 26 anos nessa cidade. As pessoas sabem se essa cidade ela progrediu ou se regrediu. As pessoas sabem se essa cidade está abandonada praticamente ou não. A administração é uma coisa séria. O problema é que Jeremoabo é uma cidade onde as pessoas querem administrar para fazer a administração como se fosse uma brincadeira para beneficiar familiares e os mais chegados, os amigos ali mais chegados. A gente vai ficar nisso até quando? Pela primeira vez, digamos assim, não quero ser melhor do que os outros, essa cidade está tendo a oportunidade de mudar de verdade com duas pessoas que todo mundo conhece nessa cidade, que é Fábio da Farmácia e Jálio do Sertão. Fábio, vamos agora falar sobre as comunidades quilombolas e também o público LGBT. O município de Jeremoabo tem muitas comunidades quilombolas legalmente reconhecidas. E eu lhe pergunto como vai ser o seu trabalho, sua atenção, caso seja eleito prefeito de Jeremoabo, tanto para as comunidades quilombolas como também para o público LGBT. Falando sobre os quilombolas e a comunidade também, a comunidade negra, o que a gente precisa é a palavra que eu estou usando o tempo todo. A gente precisa que a Secretaria de Cultura tenha programas destinados à educação dessas pessoas, à cultura deles. O que a gente precisa é respeito para a cultura dos quilombolas. Porque muitas vezes as pessoas que a gente comenta, tem a questão da sociedade negra, e que não está diferente da associação da comunidade quilombola. A gente sabe que a comunidade quilombola, o que elas precisam é ser reconhecidas, o que está bom demais, que já está sendo bem reconhecida em Jeremoabo. Inclusive, nós temos um candidato a vereador, que é o Zé Romildo, que a gente sabe o quanto ele briga, ele leva a bandeira da comunidade quilombola. Ou seja, a gente dá tanto apoio à comunidade quilombola que nós temos um candidato quilombola que defende e respeita a comunidade quilombola. Falando sobre a comunidade LGBT, é como se caiu como uma luva na minha mão,
porque nós também temos um candidato a vereador que faz parte da comunidade LGBT. Ou seja, o que a gente está fazendo é justamente isso, é unir todas as nações, raças e cores, independente das suas religiões, das suas aptidões sexuais, de tudo. A gente quer unir as pessoas dessa cidade. E vamos falar, Fábio, sobre segurança pública e assim, já fechando todos os pontos principais do seu plano de governo. Nós temos a Guarda Municipal, temos a Polícia Civil, temos a Polícia Militar, ambas empenhadas no desenvolvimento da segurança pública municipal. Dentro da sua ideia, do seu plano de governo, o que você pretende fazer de melhorias falando da segurança pública aqui para o município de Jeremoabo? Eu quero só uma ressalva aqui, porque além de Zé Romildo, candidato representando os quilombolas, a gente tem a Guinailton também. Ou seja, nós temos 2 representantes dos quilombolas. Falando sobre a segurança, a gente sabe que muitas vezes as pessoas usam de muita hipocrisia para falar em segurança. Quem tem que fazer a segurança é o governo do estado. Não é o município que vai fazer segurança. Quando a gente trata de guarda municipal, a guarda municipal ela é para defender e proteger o patrimônio público municipal. A guarda municipal ela não tem poder de polícia. Ou seja, o que a gente pretende é justamente isso. A guarda municipal precisa de treinamento, incentivo, inclusive a gente precisa de oferecer um tratamento, digamos assim, psicológico para essas pessoas, porque elas se dão muito na rua com problemas, com uma pessoa, com outra, e aí muitas vezes move até com o psicológico delas, inclusive até com a administração. Dependendo da administração, essas pessoas aí, elas vão sofrer até com o próprio psicológico delas, porque muitas vezes as pessoas querem cobrar da guarda municipal o que não é de direito, de obrigação delas. A guarda municipal, muitas vezes a gente diz que a guarda estava em tal lugar, mas a gente sabe que, por lei, a guarda municipal, agora o que a gente precisa se você tiver condições e o município precisa dar essa condição para que eles tenham condições de se aparelharem, fazerem treinamentos para terem independência, como a gente vê em outras cidades, que possam até andar armados e tudo, a gente sabe que é uma complexidade danada essa questão, mas a gente não pode deixar de discutir. A Guarda Municipal, a gente não pode estar citando a Guarda Municipal quando a gente fala de segurança em questão da Secretaria de Segurança Estadual. A gente sabe que a Polícia Militar e a Polícia Civil é investigativa e a Polícia Militar, ela é de ronda, de apreensão. Só que é um problema que é crônico no país inteiro. A gente sabe que Jeremoabo é uma cidade hoje de aproximadamente 39.700 habitantes. Só que, se você observar quantos policiais tem para cada habitante, é totalmente desfavorável. O que a gente precisa junto ao governo do estado, tentar melhorar a condição de trabalho, porque é o governo do estado que responde pela segurança das cidades. Não é o município. Isso aí não é uma questão da prefeitura. O que a prefeitura pode fazer, o que o prefeito pode fazer, é correr atrás para tentar resolver junto ao governo do estado. Mas a gente sabe que a prefeitura não tem poder sobre a polícia militar e muito menos sobre a polícia civil. Mas a gente tem sim um plano de monitoramento da cidade, o que é muito importante. A gente pretende instalar câmeras de vigilância, sim, em vários pontos estratégicos do município, para tentar pelo menos amenizar e melhorar um pouco a segurança do nosso município. Candidato, o senhor falou com referência que vai colocar as câmeras, mas quem que seria a responsabilidade até então de ficar, seria da própria Guarda Municipal, já que o senhor disse que a segurança
é dever do Estado. Quem seria, portanto, que ficaria com essa responsabilidade das câmaras que seria instalada no município de Jeremoabo? Da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal ela não é obrigada a fazer a segurança do município, mas ela pode contribuir através de um monitoramento junto com a Polícia Militar para que se faça esse trabalho desse monitoramento. E assim, Fábio, nós exploramos os principais pontos dentro do seu plano de governo e agora eu deixo espaço para você pontuar mais alguma questão que não salientamos em nossa conversa, o espaço para você dizer para o eleitor jeremoabense por que ele ou ela deve votar em Fábio da Farmácia, suas considerações finais. Interessante que vocês não me deram nem um intervalo, né? Isso aqui pareceu um bombeamento. Vamos lá, água, que eu gosto de brincar. As pessoas tem muita água no vaso da barriga, por isso você foi bombeado hoje aqui. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é assim, quando eu coloquei meu nome, eu sei por que eu coloquei meu nome. Não é de agora que eu me envolvo em política nessa cidade. As pessoas me conhecem, sabem da minha honestidade, sabem que eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincar com os sentimentos das pessoas, eu não estou aqui muito menos para brincar com coisas sérias. Eu estou aqui porque muitas vezes a gente vem para o mundo e só Deus sabe o que Ele tem para nós. Eu poderia muito bem estar nesse momento tomando conta da minha vida, estar passeando, mas como eu sempre disse, eu não poderia fazer isso antes de colocar o meu nome para um julgamento popular. E é o que eu estou fazendo. Eu estou colocando o meu nome para que as pessoas dessa cidade me julguem. E quem me conhece sabe que eu não estou aqui com intenções de melhorar de vida, mesmo porque a vida que eu tenho vocês já me deram, todas as pessoas dessa cidade. Eu estou aqui querendo retribuir o que todos vocês já fizeram por mim. E uma coisa eu digo a vocês, que eu digo todos os dias na casa das pessoas, olhando nos olhos: eu não vou colocar meu nome em política para sujar o meu nome, para no outro dia não poder olhar no semblante de vocês, olho a olho, como eu sempre olhei, com respeito, com carinho. O que eu estou querendo é que vocês me dêem uma oportunidade, que vocês vão perceber que existe sim pessoas honestas na política. Eu não entrei em política para sujar o meu nome e jamais entraria. Enganar vocês eu não vou nunca, eu prefiro perder 1000 políticas, como eu sempre digo, mas decepcionar vocês, jamais. Eu só quero que vocês ouçam e reflitam uma frase que é de Sérgio Meneghelli, que foi prefeito em Colatina, Minas Gerais, que muitas pessoas não acreditavam nele, e ele sempre diz: quando você deixa de botar uma pessoa honesta na política, é porque você está deixando espaço para uma pessoa desonesta ficar naquele lugar. E essa pessoa desonesta é que vai cuidar do seu futuro, da sua família, da sua comunidade e do seu município. Por isso que eu estou pedindo aqui essa chance, essa oportunidade, e digo para vocês e repito, eu não vou decepcionar vocês. Dia 6 de outubro, Fábio da Farmácia e Jário do Sertão, 13.